vai falar de um trono no céu. A gente sabe da história. Daniel teve um sonho, 4 animais, 3 dele ele conseguiu descrever, um quarto ele não conseguiu descrever o animal, porque não sabia se era gente, se era animal, se era máquina, uma coisa assim pavorosa. E ele, aquilo ficou, me incomodou ele muito, porque ele viu e não sabia explicar, e não tinha entendimento do que poderia ser esse monstro terrível. Mas nós já conseguimos ver alguma coisa a respeito dele, né, desse reino que vai chegar no final dos tempos, vai dominar sobre a terra e vai causar grandes problemas, mas também será derrotado no final pela volta de Jesus. Então a gente quer ver a partir do versículo 9, vamos acompanhar a leitura aí. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríade de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada a prolongação da vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Até aí, versículo 14. Então, irmãos, hoje quando nós olhamos para o nosso mundo, quando você recebe as notícias lá na sua casa, na sua sala, o que nós vemos? Nós vemos as nações, o mar das nações, muito agitados. Aqueles que previam que o terceiro milênio seria um milênio de paz, que a sociedade, a humanidade estaria atingindo um ponto de mais desenvolvimento, com a destruição do comunismo. Todos acharam que o mundo ia chegar numa época de paz. Teve um filósofo que escreveu um livro sobre o fim da história, que a história tinha acabado. Mas o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo uma agitação. Para todo lado que você olha, é agitação entre as nações, de guerras, rumores de guerras, você ouvindo falar de epidemia, de doenças, de furacões, esse que teve lá no México agora, um dos mais fortes, ou o mais forte da história, já registrado, graças a Deus, ele, quando atingiu o país lá, os ventos diminuíram, mas assim mesmo deixou muita destruição. Então nós estamos vendo uma agitação tanto na natureza, quanto entre os homens, um tempo de angústia, de ansiedade, e Jesus disse que haveria esse tempo de angústia como nunca houve em toda a história da humanidade. Então nós estamos caminhando dessa maneira. E muitas vezes a gente não para pensar. A gente pensa, olha, não tem jeito, olha, o mundo perdeu o rumo, não tem ninguém dirigindo, ou o diabo está fazendo isto e aquilo. Mas precisamos voltar para a Bíblia para entender o que está acontecendo. Aquele que tem um olhar treinado pela fé, que conhece a palavra, que procura estudar a palavra, esse vai conseguir ver além
desse panorama, aquilo que os olhos físicos veem. Ele vai conseguir olhar com os olhos da fé. Então nós somos desafiados hoje a olhar com os olhos da fé, porque senão a gente vai perder toda a esperança, toda coisa de futuro. Então nós temos que olhar pela fé. E quando Daniel fala aqui, ele diz que ele estava olhando, depois de ver aquilo tudo, ele viu uns tronos, versículo 9, né? Foram colocados tronos e alguém sentado nesse trono. E aí começa a mudar a história, né? Sobre o mar das nações, sobre aquelas bestas, tem um trono. E Apocalipse 4 repete quase que a mesma palavra. 4:2, quando João tem aquela visão do céu, ele diz que também ele vê tronos. E vê alguém sentado nesse trono. Apocalipse 20, versículo 4, vai de novo repetir quase que a mesma palavra, tronos, que estão no céu. E o que significa isso? Significa para nós, como cristãos, que nós precisamos olhar a história sobre a perspectiva desse trono, do céu. Aqui no texto, você olha no versículo 2, diz que, eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Ou seja, essa agitação que nós estamos vendo tem uma origem aonde? No céu. É de lá que vêm os ventos que sopram sobre a terra. Então não podemos perder essa perspectiva de que tem um trono que está governando e esses ventos vêm e sopram segundo o propósito daquele que está no trono. Não é acaso, não são pessoas que estão fazendo, mas há um trono guiando todas estas coisas. E esse trono nos dá segurança, ele é inabalável, ele é eterno, ele não se deixa vencer. A gente vê isso aí no versículo 14. É domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, há um reino, há um trono. Os reinos da terra estão agitados. A natureza está agitada. Segundo o mundo incrédulo, a natureza fez isso ou fez aquilo, está acontecendo isso ou aquilo. Mas nós entendemos que os ventos do céu que estão soprando. E então Daniel vê esse trono. Então esse é um aspecto desse trono, né, que ele está no governo. O governo está sobre o Senhor Jesus. Isaías, na sua profecia, diz: o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro e tal. Então, um governo, há um trono dirigindo as coisas deste mundo. Não podemos perder essa perspectiva, para não entrarmos em desespero, em desesperança, mas pelo contrário, né, precisamos saber disso para que a nossa fé seja fortalecida e a gente tenha direção no meio desse mundo caótico que nós estamos vivendo. Mas um outro aspecto desse trono é que esse trono é o assento de um juiz. Ele é o assento de um rei que governa, mas também é o assento de um juiz que julga. Então esse é um aspecto muito importante que precisamos enfatizar e queremos enfatizar aqui nesse estudo. Não tanto o reino que governa, mas o trono que governa, mas o trono que julga. O trono que julga. E diz aqui que lemos que o juízo está confiado ao Filho do Homem. E vejam bem a palavra que é usada aí. No versículo 9 diz: o seu trono eram chamas de fogo. Depois diz no versículo 10: um rio de fogo
manava e saía de diante dele. Isso são expressões de julgamento. São expressões que envolvem este julgamento. No início do culto hoje nós lemos o Salmo 46. No versículo 4 ele diz: há um rio cujas correntes procedem do trono de Deus. E esse rio vem por meio da igreja. Então, desse trono sai um rio de vida que vem para abençoar o povo de Deus, vem para transmitir vida, mas também um rio de fogo, que vem como julgamento sobre este mundo. Então, quando a gente olhar para esses acontecimentos, olhe como julgamento de Deus sobre o mundo ímpio, sobre o mundo que rejeita Deus, sobre o mundo que rejeita a palavra de Deus. Então esse é um aspecto que a gente precisa estar alerta, porque a gente esquece, né, de que o Deus que está no trono é justo. É o justo juiz de toda a terra. E se você ler a história da Bíblia, a Bíblia ela é composta de vezes e mais vezes em que Deus aparece julgando o povo de Israel, julgando as nações. E você, quando lê os profetas, você fica admirado, né? Você vê, por exemplo, uma profecia sobre a Babilônia toda poderosa, a Babilônia que dominava o mundo, a Babilônia que era o centro das atenções. Aí vem uma profecia dizendo que ela seria destruída. Cadê a Babilônia? Sumiu. Tem algumas ruínas dela lá no Iraque até hoje. Uma outra profecia sobre a cidade de Nínive, uma cidade poderosa, sanguinária, uma cidade que ninguém poderia destruir por força humana, força de exércitos. Aí vem uma profecia dizendo que ela seria destruída por uma enchente e acabou. Nínive, não se ouve mais falar nela. Então você vê o julgamento de Deus vindo sobre nações, vindo sobre povos e vindo sobre pessoas. Então esse é um aspecto que a gente precisa prestar muita atenção, porque achamos que as coisas acontecem aqui, que a gente pode fazer o que quiser, que as nações podem fazer o que quiser, mas esquecem que tem um Deus justo, que não admite a injustiça. E Ele julga, Ele castiga, e Ele chama a atenção, Ele chama o povo para voltar para Ele mesmo. E o maior destes castigos a gente vê no povo judeu, né? Rejeitou Jesus, foi destruído o templo, foi disperso por toda a terra, como um julgamento de Deus sobre aquele povo que não recebeu o Messias, não recebeu o ungido, não recebeu o Filho de Deus. Foi pregado aqui, né, essa declaração: tu és o Cristo. Um judeu como Pedro dizer isso, certamente só foi pelo Espírito Santo, né? Como os judeus hoje, até hoje, recusam a dizer isso. De maneira nenhuma dizem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Não dizem. E continuam recebendo o castigo de Deus sobre eles. Então nós precisamos entender isso, que essa agitação vem dos ventos que sopram do mundo espiritual, que sopram do céu. Ou seja, o céu é um fator a ser levado em conta dentro dos acontecimentos do mundo. Não está isolado. Os acontecimentos aqui não estão isolados do mundo espiritual, do céu, onde está assentado o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Deus que reina e que é o justo juiz de toda a terra. Então, a nossa lição diz, né, a palavra de Deus chega a Daniel e a nós para calar-nos. O curso da história do mundo pode parecer fruto do acaso e da desordem, que nunca poderá ser corrigida. Mas se olharmos, aqui na nossa lição diz, abaixo da superfície,
eu preferi mudar. Mas se olharmos para cima, se olharmos para o céu, descobriremos que ela, ou história, é o desenvolvimento de um plano muito bem estabelecido. As ordens que põem a história em movimento vêm da boca do Senhor, daquele que está sentado no trono do céu, e não de um comandante subalterno, mesmo que ele seja o imperador de um grande reino terreno. Sim, as ordens vêm do mesmo trono que Daniel viu estabelecido sobre o furioso mar das nações. Então, gente, precisamos parar para pensar, porque muitas vezes, quando se estuda uma profecia, um livro como Daniel, a tendência nossa muitas vezes é focar nos monstros, né? Focar naquilo que poderá acontecer conosco, focar na perseguição, como já vimos aqui. Mas precisamos, muito mais do que isso, focar no trono. Para nós, há um trono. E algumas mensagens que eu fiz em Apocalipse, né, justamente o livro de Apocalipse, né, depois daquelas cartas às igrejas, né, o capítulo 4, João vai falar justamente disso, de um trono colocado no céu, porque ele estava escrevendo por uma igreja perseguida. Então ele quer transmitir uma mensagem para fortalecer a igreja, que tem um trono no céu, que tem um Deus governando. Depois vem o capítulo 5, quando o Cordeiro toma aquele livro, né, o livro da história, o livro da vida, e ele abre aqueles selos, ou seja, ele está no governo. Aí o livro de Apocalipse vai descrever justamente isso que Daniel está falando aqui, desse trono que está governando as nações. E lá em Apocalipse você vê, então, os selos sendo abertos, você vê as taças da ira sendo derramadas, você vê a trombeta soando, e sempre no sentido de julgamento sobre este mundo caído. E então precisamos, para a nossa segurança, para o nosso conforto, para a nossa tranquilidade, nos apegarmos a isso, irmãos. Porque se olharmos para a situação do mundo, a gente vai ficar apavorado. Que loucura está acontecendo. Quantas coisas, né, espantosas estão acontecendo. Então nós precisamos olhar, né, para cima, diferentemente do mundo, e ver que tem um Deus governando. E está dirigindo a história para o propósito dele. O propósito da história é a volta de Jesus Cristo. Aquele dia em que o Senhor virá realmente buscar a sua igreja. Aí sim a história vai acabar. Aí sim haverá novo céu e nova terra. Mas a história vai para lá. Não vai por outro lugar, não. Então tudo isso é sinal, ou são sinais, que apontam para a volta de Jesus Cristo. Então a gente precisa ter esse discernimento de saber ler o que está acontecendo. A Bíblia é o nosso farol, ilumina o nosso caminho. E a gente vai lendo as coisas que estão vendo e o Espírito Santo vai trazendo a nossa memória, né? Olha isso, é aquilo, a palavra diz isso, a palavra diz aquilo. Isso vai trazendo segurança para a gente. Porque os tempos são difíceis e serão ainda mais difíceis para o povo de Deus. Serão tempos difíceis para o povo de Deus. Então tem um trono armado no céu. E outra coisa, nós não podemos ter a pretensão de querer entender a maneira de Deus dirigir o mundo. Está muito além da nossa capacidade. Nós podemos ter esses vislumbres que a palavra nos dá, mas nós jamais poderemos compreender os caminhos do Senhor. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são muito mais elevados que os nossos caminhos. Os pensamentos dele são muito mais elevados, nós não podemos entender. Então, de vez em quando, acontecem umas coisas que você fica assim, aí, como explicar isso? Como é que vai explicar isso como uma ação de Deus? E a gente lembra, por exemplo, do tsunami, né? Aquele milhares de pessoas mortas, né? Que levou o Gondim,
Ricardo Gondim, né, a entrar por um caminho teológico não ortodoxo, vamos dizer assim, desviar da fé ortodoxa, porque ele não poderia admitir um Deus que faz uma coisa dessa. Então ele inventou aí um Deus, uma teologia, inventou não, né? Ele embarcou numa teologia que já existe, né, do teísmo aberto. Esse teísmo aberto diz o seguinte: Deus não sabe o que vai acontecer. Deus está sendo levado pela gente, pelo mundo. Então os homens vão fazendo e as coisas vão acontecendo e Deus vai acompanhando. Teísmo aberto. Então ele entrou nessa. Um homem, um grande escritor, uma pessoa que se tornou muito conhecido no Brasil, mas entrou nessa linha do teísmo aberto, de que Deus não tem controle, de que Deus não sabe o futuro, que nós é que vamos construir o futuro, Ele vai fazer o futuro juntamente conosco. Então, não é assim que a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina que Deus tem controle sobre todas as coisas. Então, precisamos nos apegar a isso, que há um trono no céu, um trono que governa e um trono que julga. Um justo juiz está assentado nesse. Então nós não podemos entender, se ele é justo juiz, como nós, pessoas injustas, imperfeitas, vamos conseguir compreender a maneira como Deus julga este mundo? Jamais poderemos entender. Mas, e por mais que nos choque certas coisas, nós precisamos ter muito cuidado para não falarmos muita bobagem, né? Está nas mãos do Senhor. O Senhor está sendo glorificado em tudo isso. Não sabemos como Deus é glorificado em certas coisas, mas Ele está sendo glorificado, de uma maneira ou de outra. E isso deve nos dar segurança. E nós não podemos entender, né? Deus não é um programa de computador, né, que você pode tentar descobrir o que vai fazer. Ele está acima de tudo e de todos. E ainda que tenhamos a segurança de que somos propriedades de Cristo, não devemos presumir que não haverá tormentas se desencadeando sobre nós ou feras selvagens nos perseguindo. Porém, devemos estar seguros de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então não é achar que você não vai ter problema, que nós nunca seremos perseguidos, que nós nunca vamos passar, que a gente vai passar incólume, sem sofrer nada no meio dessa tribulação. Não. Nós seremos guardados da nossa fé. Quando a Bíblia diz que nós não vamos sofrer nada, nós não vamos perder a nossa fé. Nós vamos ser guardados para a eternidade. Esse é o grande problema. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas não estão pensando na eternidade. Estão pensando no aqui e no agora. Eu quero viver aqui e agora. Eu quero desfrutar desse mundo, a eternidade. Então a gente pouco ouve sermões sobre a eternidade, sobre salvação, sobre perdição eterna. As pessoas não estão ligadas nisso, mas o que Deus está preocupado não é se uma pessoa vai morrer aqui ou vai morrer lá. O que Deus quer e se preocupa com a eternidade. E Ele mandou Jesus Cristo justamente para isso, para evitar que as pessoas passem a eternidade sem Ele, para que haja salvação. Isso que Ele mandou a igreja pregar, para que haja oportunidade de arrependimento. Mas nós achamos que está tudo bem, que se eu me der bem nessa vida, a teologia da prosperidade está aí para isso, se eu tiver saúde, está tudo bem. O resto a gente resolve depois. Depois não tem mais jeito, né? Tem que se resolver aqui e agora. Então, vamos guardar isso. Daniel viu tronos sendo colocados. Trono de governo, soberania e trono de juízo. Vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 20.
Apocalipse 20, o versículo 4. Vejam a visão que João teve. Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos. Palavra igualzinho de Daniel. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Aí, ele está falando desses tronos que estão julgando. Depois, no versículo 11, ele fala aí do grande trono branco. E aquele que se assenta e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, há esse trono, julgamentos temporários, julgamentos que vão acontecendo, e um julgamento final, uma prestação de contas final. E eu creio que nesse tempo aqui nós vamos conseguir entender e compreender como todos estes julgamentos de Deus que caíram sobre a humanidade redundaram na glória de Deus. Então, nesse julgamento final, as coisas vão se esclarecer de modo definitivo. Então, gente, o que precisamos pensar é que haverá julgamento. Agora, João 4, João 5, 24. Alguém quer ler para a gente? João 5. Acho que eu vou ler aqui porque fica mais... Veja que palavra extraordinária, né? Em verdade vos digo. Quem crê em mim, o que acontece? Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Veja que coisa maravilhosa, né? Isso é uma segurança para o cristão. Nesse julgamento final, né, nós veremos, né, todos os nossos pecados, né? Mas nós estaremos livres do julgamento da eternidade, porque o Senhor Jesus já levou sobre ele os nossos pecados, e nós somos libertos. Mas haverá esse tempo de julgamento. Então precisamos tomar a decisão por Jesus Cristo agora, porque essa decisão vai nos livrar do juízo. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não pelos méritos, mas porque Jesus Cristo pagou o nosso resgate. Isso é a graça de Deus. É nisso que nós precisamos viver, e dessa maneira que precisamos de viver. Né? Sempre em gratidão. E como nós somos ingratos, né? Às vezes qualquer coisinha que acontece conosco, a gente está, né, reclamando de Deus, reclamando da vida, da história, mas quando a gente esquece, olha, eu já recebi tudo que eu precisava. Né? Meus pecados foram pagos. Eu não entro em juízo, eu passei da morte para a vida. Porque nessa verdade, esse julgamento é um julgamento não para ver os méritos, mas para determinar a sentença de cada um, né? Vai ser uma declaração do que já morreu sem Cristo, já tem o seu destino traçado. Morreu com Cristo, já tem o seu destino traçado. Não há como fugir disso, né? O juiz, né, soberano, esse Deus, ele julga tudo. Então, todas as pessoas, né, os grandes os grandes governantes do mundo, né, as pessoas que dominam hoje, eles têm que lembrar que tem um poder acima deles. Eles vão prestar contas do que estão fazendo. Então precisamos viver dessa maneira, sabendo que há um Deus que governa todas as coisas. Não somente os grandes eventos da história mundial, simbolizados pelos 4 bênçãos, serão julgados, mas também as nossas vidas, as coisas grandes e as menores, incluindo nossas palavras frívolas, serão esquadrinhadas. Nenhuma parte da nossa vida será deixada de lado ou esquecida, né? E os livros de Deus serão abertos.
Cada ser humano é um escritor, quer saiba disso ou não. Cada dia escrevemos um novo parágrafo no diário que registra os acontecimentos da nossa vida. Cada palavra e cada pensamento fica registrado, mesmo que não nos demos conta disso. Quando a corte se reunir em juízo, todos os livros serão abertos. Aí que nós vamos ver, né, o tamanho da graça de Deus em nos salvar, né? Porque a gente vai ver a dimensão do nosso pecado, né? E daquilo que fomos perdoados, né? Que coisa maravilhosa a gente saber dessa graça que nos alcançou e nos perdoou. E já que vamos, né, todos, né, e somos todos julgados, precisamos, né, viver e buscar viver segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Para isso a gente está na igreja, para isso a gente está aprendendo, para isso a gente está ouvindo a palavra, para que realmente a palavra de Deus vai nos purificando. Domingo passado eu preguei aqui, né, à noite, não sei quem se lembra, né, na frase de Lutero. Vamos ver quem guardou a frase. Agora que eu quero ver. Quem guardou o sermão domingo passado? Hein, Pepe? Isso. Pelo menos algum aqui lembrou, né? Acho que eu vou pregar de novo hoje à noite, para ver se vocês guardam, né? Oh, que coisa, hein? Dá um duro, vai pregar. Chega, pergunta, o que é que aconteceu? Não sei. Uma frase de Lutero, que eu falei que eu nunca tinha ouvido, e que essa semana passada eu tinha lido e chamou muita atenção. Ele disse que os ouvidos são, não, Cláudio, os únicos órgãos de um cristão. Os ouvidos são os únicos órgãos de um cristão. Muito interessante essa palavra dele. Isso quer dizer o quê? Que o cristão é chamado a ouvir a palavra. Ele não é chamado a fazer muitas coisas. A Bíblia está sempre enfatizando o ouvir a palavra. A Bíblia não enfatiza você a usar seus pés, suas mãos, para fazer isso, fazer aquilo. Mas a Bíblia te incentiva a ouvir a palavra. Você é um cristão porque você ouve a palavra de Deus. E isso é fé. Você crê nessa palavra. Nós estamos estudando a palavra aqui. Para o incrédulo, talvez, isso aqui parece coisa de doido. Falar em trono no céu, em besta, em animal, em negócio assim. Mas, aquele que crê, isso é palavra de Deus. Então nós somos chamados a ouvir. Por quê? Porque a palavra de Deus, Jesus disse que ela nos purifica, ela nos santifica, ela nos sustenta, ela é alimento diário para nós. E como nós não somos salvos pelas obras que nós fazemos, nós somos salvos por ouvir a palavra, a pregação. Então, essa frase me marcou. Os ouvidos são os únicos órgãos de um cristão. Temos que ouvir a palavra, ler, ouvir pregação, porque a fé vem por isso, a santidade vem por isso, a nossa vida é edificada em cima da palavra de Deus. Então vamos aprender isso, né? A palavra, o Senhor Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus nos santifica, nos purifica, nos salva. Vamos ouvir, né? Então não fique preocupado não se você não lembrou, né? Não é a memória que diz que você é um cristão, né? É seu ouvido, é aqui que você está ouvindo. Quebrei o seu galho aí, né? Tá? Então, por ouvir a palavra, ouça e creia nessa palavra e viva por essa palavra e seja purificado e santificado por essa palavra. Então, quando nós ouvimos nessa palavra e nos submetemos à vontade de Deus,
não por nós mesmos, né, mas por aquilo que Jesus já fez por nós. Ele então dispõe o nosso coração para ouvir a palavra. O salmista fala isso, né? Dispõe o meu coração para ouvir a tua palavra. Precisamos pedir isso, que Deus realmente sempre nos dê isso. Isso, tenho que ouvir o que o Espírito diz à igreja, né? Então essa olhada ao trono do céu nos dá paz e segurança nos tempos de tribulação. Também nos dá verdadeira alegria. Aqueles que amam a lei de Deus gozam a verdadeira paz e nunca batem suas cabeças contra as paredes de pedra. Então, irmãos, vamos aprender isso nessa manhã, né? No meio dessa agitação do mundo, desse mundo conturbado, tanto na área política, econômica, quanto na natureza. Vamos nos apegar à palavra. Há um trono que governa todas as coisas. Descanse o seu coração nisso. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Descanse. E lembre que esse trono é um trono de julgamento. O julgamento de Deus está caindo sobre essa humanidade. Cai sobre as nossas vidas. Precisamos andar de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes, Deus nos disciplina. E a Bíblia diz que o Senhor disciplina os filhos que Ele ama. Então o julgamento de Deus vem como disciplina sobre as nossas vidas, para que a gente volte, corrija e caminhe segundo a vontade de Deus. Ok? Obrigado. Deus abençoe.